estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lá para os nossos combinados. Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara e usa da maneira correta. Cobre o nariz e a boca. Lave sempre suas mãos e escolha um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas e fazer todas as atividades, que nós temos bastante coisa para aprender hoje, certo? E quais os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, folha colorida. Eu preciso de 3 folhas coloridas, certo? Lápis, borracha, lápis de cor, canetinha, giz de cera e uma tesoura. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem perto de você, certo? Vamos fazer a nossa revisão. Na aula passada nós falamos de diferentes modos de se locomover. Na aula passada nós vimos que a roda foi uma revolução para os meios de transportes. E olha o que a Vivi veio nos falar sobre isso. Com a invenção da roda, surgiram também transportes puxados por animais, pois a domesticação de animais possibilitou que eles fossem utilizados para transportar pessoas e cargas. E você lembra como que se chama o transporte que utiliza os animais? Se chama de tração animal, certo? E é o mais antigo meio de transporte usado pelo ser humano. Nós vimos alguns animais que são utilizados como tração animal, como o dromedário, o camelo. Lembra da diferença? Que é a corcova, que é para acumular gordura. Vimos também do cavalo, o jumento, a asno, o jegue, que são 3 nomes diferentes, mas para o mesmo animal, ou a mula e o burro, certo? Vimos também dos bois, que são utilizados nos carros de bois, o elefante, que é utilizado para a carga de pessoas e até de algumas mercadorias, mas é mais de pessoas, principalmente em passeios turísticos. E a lhama? A lhama é usada mais para a carga de mercadorias, já que ela tem um temperamento assim meio nervoso e não é legal porque ela chega até a atacar as pessoas, certo? Entre outros animais que são utilizados como meio de transporte de tração animal. Vimos também a história do transporte no Brasil antigo, vendo os meios de transporte que também utilizavam a tração animal, como a sege e os primeiros ônibus.
E em Curitiba antiga também haviam modos de locomoção com tração animal, como o bonde movido a burros e a carroça. Mas atualmente em Curitiba há uma lei que proíbe o uso de veículos de tração animal. Vamos ver? A Lei 14.741 de 2015, regulamentada pelo Decreto 80 de 2018, proíbe o uso de veículos de tração animal em Curitiba. Então, tudo isso nós vimos na aula passada. Hoje, a Vivi veio nos falar qual é o número da aula e o tema. O número, aula 15. E o tema, diferentes modos de se locomover. Nós vamos continuar estudando sobre esse tema. Então, pegue lá o seu caderno ou a sua folha, coloque a data que você está assistindo a aula, aula 15, História, modos de locomoção. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo? Vamos ver o que a Vivi tem a nos falar sobre esse tema. Modos de locomoção são os meios destinados ao transporte de pessoas ou de cargas. Eles podem ser terrestres, fluviais e aéreos. Assim, o transporte é um conceito associado ao movimento de mercadorias e de pessoas, feito de um local para o outro. Os modos de locomoção podem utilizar a terra, o ar e o mar. Então vamos pensar nisso que ela falou. Modos de locomoção terrestres é aqueles que utilizam a terra, que andam na terra. Os modos de locomoção fluviais, mas também podem ser chamados de aquáticos, que são os que utilizam a água. E os modos de locomoção aéreos são os que utilizam o ar. Vamos aprender sobre eles? Vamos ver o que a Vivi vai nos falar agora? As formas de locomoção em terra incluem caminhar, correr, pular, arrastar e rastejar ou deslizar. Mas também tem os meios de transporte utilizados no chão e nos centros urbanos e na área rural. Então, alguns movimentos que nós fazemos com o nosso corpo também permitem nos locomover, como caminhar, andar, correr, pular, arrastar, rastejar pelo chão ou deslizar. Esses movimentos são feitos no chão, por isso são modos de locomoção terrestre. Mas nós vamos estudar sobre os meios de transporte que andam no chão, na terra, nas ruas.
E olhe lá o que a Vivi vai falar. Tente adivinhar o nome do modo de locomoção ou do meio de transporte. Então, primeiro eu vou mostrar a imagem, você vai tentar adivinhar que modo de locomoção, que meio de transporte terrestre é esse. Esse daqui. Você vai dizer, professora, esse tá difícil. Tá difícil, mas a gente já falou dele no ano passado, que é a serpentina, que era um modo de transporte, um meio de transporte antigo das famílias mais abastadas no princípio do século XIX. A miniatura da foto foi inspirada em uma gravura do pintor Debré. E por que o nome serpentina? Porque ele tem um adorno em espiral colocado na frente, no teto, certo? Agora pensa lá. Era um meio de transporte. Mas olha o modo de locomoção que ele é utilizado, o andar. Imagine o peso que os escravizados da época eram obrigados a carregar, certo? Acho que não era muito legal. Vamos ver mais um? Esse tá fácil. Que meio de transporte, que modo de locomoção é esse? O trem. O trem é um transporte ferroviário que consiste em um ou vários vagões ligados entre si e capazes de se movimentar nos trilhos. Eles transportam pessoas, cargas, mas tem uma rota prévia onde que eles têm que passar, certo? E esse outro, você conhece? Eu já andei desse daí. Você também? O ônibus. O ônibus foi o primeiro sistema organizado de transporte público. Provavelmente, o primeiro ônibus da história surgiu na França, em 1826. Em pouco tempo, esse tipo de transporte começou a ser utilizado em várias partes do mundo. E esse daqui, você conhece? Esse é um bonde elétrico, que é um meio de transporte também público. Movimenta-se também em trilhos e em cima ele é ligado a uma fiação elétrica. O primeiro bonde ele apareceu na Europa na segunda metade do século XIX. Ele é destinado sobretudo ao transporte de passageiros. E quem já andou de bonde diz que é um transporte muito rápido. Eu nunca andei, então não sei se é verdade. Esse aqui, esse é fácil, né? A bicicleta, que é um meio de transporte sustentável, tanto para a mobilidade das pessoas, como também para o planeta. Hoje em dia, até as cidades estão preparadas, adequando seus espaços com ciclovias. Existe até sistema de aluguel de bicicletas compartilhadas. Porém, com a pandemia do coronavírus, tiveram que dar um tempo. Espero que quando volte ao normal, tenha essas bicicletas para a gente alugar e poder passear. E agora a Vivi veio falar de outro tipo de locomoção. O transporte aéreo, ou pelo ar, é o mais rápido do planeta. Ele é muito utilizado por pessoas que fazem viagens a longa distância, pois é mais rápido. Assim, as pessoas gastam um tempo menor para chegar ao seu destino. Então, o transporte aéreo é considerado o transporte mais rápido do planeta. E olhe lá, nós vamos fazer a mesma coisa. Tente adivinhar o nome do modo de locomoção ou do meio de transporte. E esse daqui, você sabe como que é o nome? Se você falou avião, acertou. Então, o avião utiliza o ar. Avião, aeroplano, qualquer aeronave que necessite de asas fixas e motores para se sustentar no ar, certo? Foi criado em 23 de outubro de 1906 pelo brasileiro Alberto Santos Dumont, que voou em um rústico avião chamado 14 bis, marcando dessa forma a origem da aviação. E esse outro meio de locomoção, modo de locomoção pelo ar, você conhece? Esse também tá fácil, né? Um helicóptero. Como o avião, o helicóptero usa asas para voar. Você vai dizer, asas, professora?
Só que as asas do helicóptero são chamadas de pasolâminas e elas ficam em cima, né, no topo do aparelho. No século XV, o artista e engenheiro italiano Leonardo da Vinci projetou uma aeronave muito parecida com os atuais helicópteros. Só que ele só projetou, não foi construído. Somente nos anos de 1930, que na Alemanha, que montavam um helicóptero que realmente voava. E esse outro, você conhece, sabe o nome desse daí? Paraquedas. Eu até fico pensando, deve ser tão bom saltar de paraquedas, mas isso eu ainda não fiz. Quem sabe um dia ainda vou fazer. O paraquedas é feito de um tecido leve e forte, de nylon. Dependendo da situação, os paraquedas são usados com pessoas ou para transportar cargas, como alimentos, equipamentos. E você sabe que o projeto do paraquedas também foi feito por Leonardo da Vinci. E ele começou a fazer o projeto observando o voo dos pássaros. E esse outro, você sabe que modo de locomoção pelo ar é esse? Balão. O balão de ar quente é o meio de transporte aéreo mais antigo da história. Ele foi criado em 1783 na França. Atualmente, o balão é utilizado como um modo de locomoção pelos turistas. Essa imagem que aparece aí, essa foto, são os voos de balão na Capadócia, que é uma das principais atividades desse local. Parece bem interessante, deve ser muito bonito ver lá de cima, né, de dentro de um balão. E esse outro? Você sabe que modo de locomoção pelo ar é esse? É um drone. O drone é um veículo aéreo não tripulado, ou seja, não tem pessoa nele, mas ele também é conhecido como aeronave remotamente pilotada, porque tem alguém com um controle à distância, né, falando quais os movimentos que ele vai fazer, certo? E existe até drone que funciona de maneira autônoma, não precisa de ninguém para controlar, certo? E sabe para que ele é utilizado? Hoje em dia ele é usado em festas, em eventos para tirar foto, filmagens, mas também para entrega de equipamentos e até como delivery de alimentos. Você pede e o drone entrega. Interessante. E olhem lá o que a Vivi veio nos falar sobre o transporte pelas águas. Foi com o transporte fluvial ou aquático, que é feito pelas águas, que o homem primitivo percebeu que poderia se locomover de um lugar para o outro, utilizando os rios, lagos e mares. É utilizado para o transporte de mercadorias e de pessoas. E nós vamos fazer a mesma atividade, né? Tente adivinhar o nome do modo de locomoção ou do meio de transporte. Esse daqui, você sabe como que se chama? Esse daqui aposto que muitas pessoas já viram até em um livro. Esse é uma caravela e é um tipo de embarcação usado pelos portugueses durante a época das grandes navegações, no século XV e XVI. Foi com esse modo de locomoção que os portugueses chegaram ao Brasil. E esse modo de locomoção pela água, você sabe como se chama? É o navio. Devido à capacidade de movimentar grandes volumes, os navios são utilizados para o transporte de mercadorias, ainda mais mercadorias internacionais, cargas, por causa dos containers, certo? E esse daqui, você sabe o nome desse modo de locomoção pela água? É a jangada, que é uma embarcação feita de madeira, utilizada principalmente por pescadores. E na região do Nordeste do Brasil, ela é muito utilizada, certo? E esse outro? Esse é a canoa. Sempre foi um meio de transporte e de trabalho nos rios do Brasil, tanto que é o modo de locomoção ou meio de transporte mais utilizados pelos povos indígenas. E esse outro?
Sabe o nome disso daqui? É o submarino. Ele é uma embarcação destinada a se movimentar abaixo da superfície marítima, ou seja, ele não fica visível, ele está embaixo na água, certo? Ele foi considerado um dos maiores inventos da história militar. David Bushnell foi quem criou o primeiro submarino, que recebia o nome de Tartaruga. Bem diferente, isso em 1775. Atualmente, os submarinos podem ser movimentados por meio de um reator nuclear, motor a diesel ou ainda com baterias elétricas. E agora nós vamos fazer uma atividade. Nós vamos fazer dobradura. Vamos fazer uma dobradura para o modo de locomoção terrestre, uma dobradura para o modo de locomoção aéreo e uma dobradura para o modo de locomoção pelas águas, certo? Olha os materiais que nós vamos utilizar: papel sulfite colorido, tesoura, canetinha, lápis de cor ou giz de cera. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você, certo? Então agora nós vamos fazer 3 dobraduras. Do carro, certo? Por meio de transporte terrestre pela terra. Do barquinho, por meio de transporte pela água. E do avião, por meio de transporte pelo ar. Nós vamos começar com o carro. Escolha uma cor, né, de folha de sulfite que você gosta. Eu vou pegar essa daqui. A minha tem 2 cores diferentes, porque eu acho que fica melhor para você visualizar. Mas dá certo se for de uma mesma cor. Se não tiver sulfite colorido, faz com sulfite branco. Primeiro, a minha folha é em forma retangular. Eu quero um quadrado. Como que eu faço isso? Pego essa ponta e dobro, ó, dessa maneira aqui. Essa parte aqui eu vou recortar porque eu não vou utilizar. Guarda ela para outra atividade. Daí eu vou abrir e agora eu tenho que dobrar no meio. Vou dobrar e vincar bem. Por que vincar bem? Porque eu preciso dessa dobra aqui no meio, certo? Então, agora eu abro. Essa ponta eu vou levar até o meio, onde está a dobra. De um lado e do outro também. Certo? Vai ficar assim. Se eu colocar de pé, até parece uma porta, ó. Agora eu vou dobrar essa ponta para baixo, para fazer as rodas do carro. Então, ó, daqui vou dobrar para lá. E vou fazer do outro lado também. Vou tentar fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Do outro lado também. Vai ficar assim. Agora eu dobro no meio. E agora, para fazer a parte do porta-malas do carro, essa parte eu vou dobrar para baixo. Daí você que vai ver o tamanho. Essa dobra aqui pode ser menor ou maior. E vou dobrar para trás. De novo, para um lado, para o outro. Por que eu tô dobrando tanto assim? Porque daí eu vou abrir aqui e essa parte que eu dobrei, eu vou dobrar pra dentro, ó. Certo? Agora eu preciso fazer um picote até a metade, ó. E vou fazer a mesma coisa.
Dobro para frente, dobro para trás. Para frente, para trás. Daí, abro e coloco essa parte que eu dobrei para dentro. E o nosso carro já está quase pronto. Sabe o que falta? Desenhar. Então agora eu vou dar um tempo para você fazer a dobradura e desenhar o seu carro, certo? Já terminou a sua dobradura do carro? Agora nós vamos fazer do avião. Escolhe aí uma folha.
Eu já escolhi a minha até duas cores diferentes. Mas dá certo se for de uma cor só. Se não for colorido, faz com um papel branco. Esse daqui eu preciso de um retângulo, então ele já está certo. Não preciso fazer mais nada. Primeira coisa que eu vou fazer, dobrar no meio. Certo? Dobra bem, vinca bem para aparecer essa dobra. Agora, eu vou dobrar essas pontas no meio. De um lado, bem certinho no meio, e do outro também. Vai ficar assim, ó. Se eu deixar de pé até parece uma casinha, mas a gente não quer uma casinha. Agora eu vou dobrar essa parte para baixo, mas eu não vou dobrar bem rente aqui. Eu vou deixar mais ou menos um dedo, dessa maneira aqui, ó. Ó. Um dedo, dobro. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no início. Dobro de um lado, dobro do outro. Vai ficar uma casinha pequenininha. Mas vocês perceberam que tem uma parte aqui aparecendo? Essa parte eu vou dobrar pra cima. Vai ficar assim. E agora eu vou dobrar no meio de novo. E agora, essa parte aqui diagonal, eu vou dobrar lá na linha de baixo. Ó, fazer de novo. Estava assim, vou dobrar lá na linha de baixo. Do outro lado, a mesma coisa. E o nosso avião já está pronto. Se eu jogar, ele até voa. Eu vou dar um tempo aí para você fazer o seu avião em casa, certo?
já fez o seu carrinho, o seu avião, e agora nós vamos fazer um meio de transporte pelas águas, um barquinho. Muita gente vai dizer, mas eu já sei fazer dobradura de barquinho, mas o meu barquinho, ele é diferente. Vamos lá? Pega uma folha, preciso de um quadrado, dobra, essa parte, então, a gente vai recortar, que a gente não vai utilizar. Vinca bem. Vou abrir. Tem uma linha desse lado. Eu preciso do outro lado ter essa linha também. Então, vamos dobrar do outro. Vinca bem. Ó, se eu abrir ali, ficou um X. Agora, eu vou dobrar para baixo. Eu vou marcar o meio de todos os lados. Abro e vou agora para o outro lado também marcar o meio. Abro. Agora eu tenho que ver onde deu o encontro de todas as linhas. E eu vou até fazer aqui, ó, uma bolinha ali para vocês visualizarem melhor. Agora, todas as pontas eu vou levar lá no meio nessa bolinha. Dessa maneira aqui, de todos os lados. Certo? Agora, eu vou dobrar esse lado para fora. Mas não é desdobrar. Assim é desdobrado, eu não quero. Eu vou deixar um pedacinho. Dessa maneira aqui. Fiz de um lado, do outro eu vou fazer um pouquinho menor. Por quê? Porque as velas do meu barquinho têm tamanhos diferentes. Faço de um lado e do outro. Opa, deixa eu deixar um pouquinho menor. Certo? Agora, essa parte eu vou dobrar no meio. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vou fazer de novo. Tava assim. Eu preciso dobrar essa parte no meio. Dobro pra frente. Faço de um lado e vou fazer a mesma coisa do outro, ó. Dobrando no meio. Tá quase pronto. O que que eu vou fazer agora? Essa ponta eu vou dobrar pro meu barquinho parar em pé, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa dobradura.
E daí, gostou de fazer dobraduras sobre os modos de locomoção, os meios de transporte? Bem legal! E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!